Com alegria e com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, estamos aqui diretamente no estúdio da Primeira TV São José e com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado, a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, para levar a nossa mensagem estas vezes com notícias e a mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E que é tão importante, e como já todos têm me observado, que eu sempre procuro levar a mensagem no sentido de positivo, de ânimo, e não de desânimo, não de tristeza, não de pessimismo, porque a gente já vê tanta gente desanimada e triste pela estrada da vida. Então, os cristãos, os seguidores de Cristo Jesus, devemos sempre vivermos mais animados, por assim dizer, mais iluminados. E todos aqueles que vivem na amizade e na graça de Deus, sem dúvida nenhuma, são portadores de uma luz, portadores de uma boa mensagem, e o Cristo Jesus, se você por ler a palavra de Deus, a mensagem de Cristo, você vai vendo em quantas vezes Cristo Jesus nos convida a todos para vivermos sempre mais na sua amizade e nos aproximando sempre mais de Deus. E Deus vai nos apoiando e falar em Deus. Ontem, aliás, sábado e ontem, já uma tradicional de 258 anos, que nós temos essa maravilhosa tradição de homenagearmos, de prestarmos o nosso culto, a nossa veneração e a Cristo Jesus como Filho de Deus, a nossa adoração a Cristo Jesus. E sábado, então, como já anunciei aqui, às 20 horas, saíram então as duas imagens da Capela Menino Deus, do Hospital de Caridade, em direção do Imperial Hospital de Caridade. E numa coordenação dos cantos e das orações do Reverendíssimo Padre Márcio, que é pároco da Igreja do Divino Espírito Santo, lá em Camboriú, e que já há mais anos vem coordenando os cânticos e orações com coral e animando, então, pelo Sonco Tempo, toda esta procissão até a catedral. Aliás, uma chuvazinha que veio ao nosso encontro durante a procissão e ajudou para refrescar um pouco. Foi uma chuvinha de graças e bênçãos que todos nós precisamos, das graças e bênçãos do alto, e que não interrompeu em si em nada a procissão. E após a procissão, todos que desejaram puderam fazer a sua devoção pela noite adentro, ante as imagens do Senhor Jesus dos Passos e de Nossa Senhora das Dores.
quantas pessoas ali derramaram lágrimas, como que agradecendo ao Senhor dos Passos e Nossa Senhora das Dores, as bênçãos e graças que receberam no decorrer do ano que passou. E fizeram, sem dúvida nenhuma, sábado e ontem, e mesmo no decorrer do ano, os seus pedidos da eternidade, Senhor dos Passos, o Filho de Deus. E ontem, domingo, às 9h30, com a catedral bastante lotada, a missa presidida pelo nosso arcebispo, Dom Wilson, e com a presença da Irmandade do Senhor Jesus dos Passos, bem como também de todos os devotos que vieram de longe, nós sabemos, há devotos que vêm da Argentina, vêm do Uruguai, até do Chile, e devotos que vêm dos diversos estados. Eu tive ocasião já em outros anos, e mesmo ontem, ou sábado, falar com alguns devotos que vieram mais distantes e vieram agradecer e pedir novas bênçãos e novas graças. Então, a missa às 9h30 e às 16 horas. Então, a solene e tradicional procissão, mas já desde as 2h, devotos e devotos fazendo uma fila muito grande diante das imagens, e a gente procurou agilizar os devotos, porque às vezes há devotos que ficam ante a imagem ali, tomando o manto, ou encostando a mão nos pés do Senhor Jesus dos Passos, e igualmente de Nossa Senhora das Dores, mas não se lembra que a fila dos devotos é muito grande. Então a gente foi agilizando os devotos que fizessem a sua devoção, pode encostar a mão, não tem problema nenhuma, mas depois deve se afastar e fazer a sua oração a 2 ou 3 ou 5 metros de distância. Para Deus nós sabemos que não existe distância. Você pode rezar em qualquer parte em que você se encontrar. Se você, por exemplo, estiver numa viagem, lá para a Europa, para a China, para o Japão, para Moscou, seja onde for, você poderá fazer a sua oração em favor de sua família, em favor de parentes seus, e Deus atenderá. Para Deus não existe distância. Então, quantas pessoas que fizeram a sua devoção e depois, às 16 horas, acompanharam a procissão por algumas ruas da cidade de Florianópolis, agradecendo as bênçãos, as graças para cada um de nós e seus devotos, mas também agradecendo por todas as bênçãos e graças e favores corporais e espirituais que o Senhor Jesus dos Passos, que é o mesmo Cristo Jesus, que deu a vida por nosso amor no alto da cruz, e de Nossa Senhora das Dores. Nossa Senhora das Dores, onde o velho sacerdote Simeão, quando apresentaram a Jesus no templo de Jerusalém, nós então lemos claramente aqui no Evangelho de São Lucas,
onde no capítulo 2, onde, em versículo 35, o velho sacerdote Simeão disse para Nossa Senhora, e uma espada de dor transpassará tua alma. Com isso ali, ele está predizendo os sofrimentos pelos quais Maria Santíssima, Mãe do Cristo e nossa Mãe, iria passar como realmente passou na sua vida. E Nossa Senhora, então, é exemplo para todas as mães, para todas as pessoas sofredoras. Quantas pessoas que neste momento estão em sintonia conosco, como telespectadoras, o telespectador, quem sabe mesmo, trazendo dentro de si um grande sofrimento. E quantas pessoas que estão passando por ingratidões, até por calúnias, por incompreensões, enfim, às vezes até tudo isso dentro do próprio lar, dentro da própria família, pessoas que estão passando por sofrimentos. Às vezes é uma filha, um filho que já meio ano, 3 meses, 2, 3, 5 anos, que não falam com o pai e com a mãe. Às vezes por causa de um problemazinho muito pequeno, mas o orgulho se faz presente. E o demônio quer exatamente essa desunião. Mas se você, por exemplo, abrir São Pedro na sua carta, veja bem, capítulo 5, versículo 5, eu já repeti aqui mais de uma vez, então está aqui, capítulo 5, versículo 5, onde diz, olha, já encontrei, aqui diz, né? Todos vós, em vosso mútuo tratamento, revesti-vos de humildade, de simplicidade, porque Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá sua graça aos simples, aos humildes. E, então, humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, para que recebais as bênçãos. Confia a Deus todas as tuas preocupações, porque Deus tem cuidado de vós todos. Então veja bem, Deus não gosta dos orgulhosos. E você veja se você está contente assim, com intriga, separado de uma outra pessoa por causa do seu orgulho e não fala. Eu conheço diversos casos em que parente não fala com o avô, ou com o pai, ou com a mãe, que vizinhos não se dão, às vezes, por uma intriga, por causa do filho, da filha ou do vizinho. Quanta gente ali desunida, e não deveria acontecer isso. E por isso a campanha da fraternidade deste ano, no tema, nos diz claramente fraternidade e amizade social. Amizade social quer dizer, em síntese, que devemos procurar nos dar bem com todas as pessoas. Você pode ver, por exemplo, quantas pessoas, por exemplo,
que um dia fizeram a sua primeira viagem para outra cidade, para outro estado, para outro país, não se conheciam e foram se conhecendo, ou pessoas do próprio grupo, ou pessoas numa cidade ou noutra cidade onde se hospedaram e tornaram-se amigos. E depois de 3 anos, 5 anos, retornaram, mas foram visitar, na medida possível, as pessoas que conheceram 3 anos antes, 2 anos antes. Então, vejam, é esta vontade de Cristo Jesus. Aliás, citando novamente aqui, você pode abrir a sua Bíblia, São João, capítulo 15, versículo 17. O que é que nos diz? Cristo Jesus, antes de subir aos céus, voltando para a casa do Pai, já encontrei, está aqui, já muitas vezes, já li essa passagem, capítulo 15, versículo 17, Cristo Jesus dizendo, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. Bem, então nós agradecemos ao Senhor Jesus Paz e Nossa Senhora das Dores e continue a nos abençoar a todas e cada um de nós no decorrer deste novo ano 2024, quando nós então pedimos a proteção sobre todos e cada um de nós. E amanhã, nosso município vizinho, São José, que então está de festejo, ou melhor ainda, feriado no dia de amanhã para todos os habitantes de São José. E as pessoas de Florianópolis terão também o seu feriado dia 23 de março. É um sábado, mas procuremos, especialmente no dia de amanhã, todos os moradores de São José, aliás, uma cidade, sem dúvida nenhuma, muitos devotos de São José. E a Bíblia Sagrada faz poucas referências a São José, mas numa frase diz tudo a respeito de São José. São José era um homem de fé, era um vir justus, um homem justo, um carpinteiro honesto. Então, se nós olharmos, São José é hoje o patrono da família, e São José, igualmente, o protetor e padroeiro da Igreja Católica. E São José é muito importante, continua sendo aquele que sempre procura pedir a proteção do menino Deus em favor de todos aqueles que lutam, se esforçam nesta vida para praticar, para viver a sua fé. Veja, São José, por exemplo, é um exemplo de humildade para todos e cada um de nós. São José é igualmente um homem de oração, um homem de trabalho, um homem de fé, uma pessoa dedicada ao seu compromisso e, especialmente, uma pessoa que procura seguir a vontade de Deus e não a sua própria vontade.
e aceita os sofrimentos, os trabalhos, as lutas. E veja, São José foi o pai adotivo de Cristo Jesus, aquele que assumiu estar ali, cuidando, por assim dizer, protegendo a esta jovenzinha de nome Miriam, a mãe de Cristo Jesus, que deu à luz ao Filho de Deus com mais ou menos 15 ou 16 anos. Então, e nós podemos, neste momento, fazer a oração em louvor a São José. Veja que oração bonita nós então temos aqui em São José, pedindo que São José continue a nos abençoar a todos e a cada um de nós. A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e com os nossos problemas, e cheios de confiança solicitamos o vosso patrocínio pelo laço sagrado de caridade que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar benigno sobre nós, que somos a herança de Jesus Cristo, e que Jesus Cristo, que conquistou com seu sangue, e nos socorrais nas nossas necessidades com vosso auxílio e poder. Protegei, ó guarda providente da divina família, povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício, e especialmente afastai de nós essa terrível pandemia que está prejudicando a tantos brasileiros. Ainda hoje, eu, antes de vir para o programa, eu dei uma olhada no jornal Notícias Diárias, e veja só, no Brasil, neste ano, já, infelizmente, a dengue, essa pandemia terrível, já prostrou, já deixou 1.680.000 casos de pessoas que tiveram que baixar em hospitais, ou no próprio apartamento, ou na própria casa, no leito de dor. E nós sabemos, pela experiência de outros que passaram pela dengue e passaram pelo Covid-19, quantos que me disseram, Padre Pedro, a dengue é muito pior do que Covid-19. E eu tenho rezado, sempre pedido, enquanto que Deus quiser, e Nossa Senhora da Saúde, que me preserve. E dependerá muito de cada um de nós. Ainda no sábado, tive ocasião de dialogar, de falar com a secretária da Saúde, doutora Carmen Zanotto. Aliás, ela me deu uma carona da catedral até a casa paroquial em Coqueiros, onde então ela dizia, continue, Padre Pedro, nos seus programas de rádio,
e de TV a falar sobre higienização, que todos colaborem, muitos sabemos que estão colaborando maravilhosamente com as autoridades, mas há pessoas que poderiam colaborar mais. Então, que São José também nos ajude a todos e a cada um de nós. Então, a dengue, infelizmente, 1.680.000 e poucos casos de enfermidade. E já mortes, 513 pessoas que, por causa da dengue, partiram no Brasil desta vida para a eternidade. E veja bem, 903 mortes que estão em investigação. E Santa Catarina, 58.555 casos de dengue. E já 27 mortes, infelizmente. Então, que cada um de nós lute, se esforce, faça aquilo que estiver ao seu alcance para poder colaborar na higienização. E os santos e santas de hoje, especialmente de amanhã, então, São José, Quintilha, Apolônio, Alexandre de Jerusalém, Anselmo, Fredidiano Salvador. E também é o Dia Nacional da Manhã, Dia do Artesão, Dia do Consertador e Dia do Carpinteiro. E também, a partir do dia 17 a 21, as relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus se encontram no Carmelo, aqui de Picadas do Sul, e também na Paróquia São José, depois também na Catedral Metropolitana. A todas e todos, saúde, e especialmente acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, com as bênçãos. Igualmente o Menino Deus, a nossa prece, a nossa oração em favor de todas as pessoas enfermas, com a bênção da Trindade Santa e do Senhor Jesus dos Passos e Nossa Senhora das Dores, e especialmente neste momento a bênção da água. E tome depois com muita fé esta água abençoada e você vai ver o grande bem que ela já tem realizado na sua vida e continuará a realizar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, das 2h30 às 3h, nesta semana, se Deus quiser.